Muito bem, vamos então recomeçar. Antes de dar a palavra ao professor Farinha Rodrigues para apresentar este estudo, queria só falar um pouco deste site que a Fundação criou em parceria com o Expresso e a SIC, intitulado Portugal Desigual. Muito resumidamente, um dos objetivos da Fundação é não apenas o de promover investigação rigorosa sobre a sociedade portuguesa, mas também o de tentar fazer que os resultados dessa investigação, esses estudos, esses dados, chegam ao público mais alargado possível. Desde as origens da Fundação, que há várias iniciativas que de alguma maneira refletem esse objetivo, naturalmente, antes de mais a Pordata, que procurou e continua a fazer chegar dados estatísticos sobre a sociedade portuguesa e não só, também do ponto de vista comparativo com o resto da Europa, a um público mais alargado do que sucedia anteriormente. Também o facto de todos os estudos da Fundação, hoje em dia, estarem disponíveis no nosso site para serem consultados, descarregados gratuitamente, mas mais recentemente iniciámos uma experiência um pouco diferente, que é a de criar sites que, de alguma maneira, procuram transmitir os resultados do estudo de forma simples, sem ser simplista, o que é sempre um pouco difícil, acompanhar essa informação, inclusivamente com capacidades interativas, e que neste caso, no caso do Portugal Desigual, permite, por exemplo, que cada utilizador compare o seu rendimento, por exemplo, com a distribuição do rendimento da sociedade portuguesa, o que gera sempre, invariavelmente, grandes surpresas no confronto com esses dados. E, portanto, eu queria mostrar-vos um pequeno vídeo que fala um pouco do site, que mostra como é que o site funciona, e tenho que aproveitar também para agradecer a parceria que o Expresso e a SIC decidiram fazer connosco. Nós precisamos dessas parcerias para conseguir fazer produtos deste género, e também à Be Creative, que foi a empresa que trabalhou nisto. E gostava agora que se visse brevemente esse curto vídeo. Se nós olharmos para a variação dos rendimentos, nós verificamos que os 10% mais ricos, entre 2009 e 2014, tiveram uma quebra de cerca de 13%. No entanto, os 10% mais pobres, nesse mesmo período, tiveram um decréscimo dos seus rendimentos de cerca de 25%. Em setembro consegui comprar o material escolar todo, aquelas as 3, mas não consegui comprar os livros, algumas fichas, e isso fez muita falta o ano todo. A Fundação Francisco Manuel dos Santos tem como uma das suas intenções principais o criar conhecimento e informação para o exercício da cidadania, o trazer informação sobre desigualdades em Portugal, o trazer a possibilidade das pessoas confrontarem até a sua situação individual com o que se passou nos últimos anos em Portugal, é uma parte importante do exercício de cidadania que se pretende que exista. As pessoas começaram a desesperar porque chegavam à Segurança Social a dizer: olha, eu não tenho condições de pagar a água, não tenho condições de pagar a luz. Portugal é tradicionalmente um dos países mais desiguais da União Europeia. Ao longo das décadas anteriores, a ligeira redução que houve na desigualdade não foi suficiente para alterar este ranking de Portugal no quadro dos países europeus. As crianças foram particularmente afetadas porque muita gente no desemprego, os pais desempregados,
Isto levou a retirar, em alguns casos, crianças das instituições, de creches, de infantários. Brevemente, é um bocadinho redundante nesta casa apresentar o professor Farinha Rodrigues, mas acho que o devo fazer para as 2 ou 3 pessoas que aqui estarão, que talvez não saibam o que eu vou dizer de seguida. O professor Farinha Rodrigues é professor no ISEG, da Universidade de Lisboa, é investigador do CEMAPRE, é presidente da direção do Instituto de Políticas Públicas Thomas Jefferson Correia da Serra, coordenador científico do Observatório das Desigualdades do CIES e o UEL e assessor há bastante tempo do Instituto Nacional de Estatística. Tem uma investigação muito conhecida, muito aprofundada sobre as desigualdades e a pobreza em Portugal, estudos nacionais e internacionais. É também, desde 96, o responsável nacional pelo modelo de microsimulação de políticas sociais Euromod e, como também já se sabe, foi em 2012 responsável pelo estudo anterior promovido pela Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre este tema. Eu aproveito para expressar o reconhecimento meu pessoal e da Fundação pelo trabalho que esta equipa fez já há bastante tempo para a Fundação e dou-lhe imediatamente a palavra. Obrigado. Muito bom dia a todas e a todos. Eu, antes de iniciar a minha apresentação, queria deixar 3 breves agradecimentos. O primeiro, obviamente, à Fundação, pelo convite que nos fez para desenvolver este trabalho e, acima de tudo, pelo espaço de liberdade que proporciona à investigação séria em Portugal. Um segundo agradecimento é ao Instituto Nacional de Estatística, que de há vários anos esta parte tem tido um papel fundamental no facilitar do acesso aos investigadores a informação fundamental para a investigação sobre a realidade portuguesa. E, por último, um agradecimento à minha casa, ao ISEG, por todas as condições que me têm dado para aqui desenvolver com prazer o meu trabalho. Bom, o estudo está publicado. Ele tem várias componentes que eu não vou aqui apresentar hoje, desde logo a parte internacional, porque certamente de forma muito mais brilhante do que eu faria, o Michael já teve a oportunidade de apresentar o enquadramento internacional da situação portuguesa. Vou tentar aqui, essencialmente, apresentar os aspectos que são mais relevantes para a percepção da realidade portuguesa e, de alguma forma, aquilo que o estudo tem como missão principal, que é contribuir para esclarecer as principais alterações ocorridas na distribuição dos rendimentos e nas condições de vida dos portugueses ao longo do período de ajustamento. Pretendeu-se neste estudo fazer uma avaliação tão rigorosa quanto a informação disponível o permite das consequências sociais de uma das crises mais graves em termos sociais que Portugal atravessou. Pretende-se igualmente identificar quais foram os setores da sociedade que mais foram atingidos pela crise, tanto no seu posicionamento ao longo da distribuição do rendimento, como em termos dos diferentes grupos sociais. Pretende-se também ver quais os efeitos das políticas que foram implementadas durante este período sobre a desigualdade e a pobreza. Claro que, ao fazer isso, vamos tentar analisar, nem sempre conseguindo diferenciar completamente o que são efeitos da crise económica do que são efeitos das políticas. Bom, mas comecemos pelo que aconteceu aos rendimentos das famílias. Este gráfico permite analisar, permite avaliar a evolução do rendimento por adulto equivalente das famílias em Portugal.
E, como é possível verificar, em termos reais, a partir de 2010, nós temos uma queda significativa dos rendimentos familiares, deixa-me olhar para ali que é mais simples, que vai até 2013, com alguma recuperação em 2014. O segundo gráfico que eu aqui queria apresentar é um gráfico fundamental para nós percebermos o que é que aconteceu na distribuição do rendimento e exige nós interpretá-lo com algum rigor. O que é que nós ali temos? O que nós ali temos é uma comparação da distribuição dos rendimentos em 2009 com a comparação dos rendimentos em 2014 e ver como é que evoluiu o rendimento de cada um dos grupos, de cada um dos tecidos dessa distribuição. Ou seja, nós olhando para ali, verificamos que as famílias que estão na base da distribuição, nos primeiros 10%, perderam cerca de 25%. Se olharmos para os 10% que estão no topo da distribuição, que têm mais rendimento, desceram cerca de 13%. E toda a zona intermédia da distribuição andou à volta de quedas de 11%, 12%. Porquê é que este gráfico é importante? Ele é importante pelo que diz e pelo que não diz. Em primeiro lugar, ele não permite evidenciar a mobilidade social que houve ao longo deste período. Dito de outra forma, as famílias que estão nos primeiros 10% no primeiro ano não são necessariamente as famílias que estão nos primeiros 10% no segundo. Há, e o próprio estudo faz alguma demonstração disso, uma certa mobilidade social e, portanto, essa mobilidade social não é apanhada neste gráfico. Isto é o que o gráfico não diz. O que é que o gráfico nos diz? O que o gráfico nos diz, de forma relativamente inequívoca, é que nós, quando olhamos para os 10% mais pobres, comparando 2009 e 2014, os 10% mais pobres estão bastante piores, quer em termos absolutos, quer em termos relativos. E, portanto, de alguma forma, o que nós olhamos para aquele gráfico e podemos dizer é como é que mudou a distribuição do rendimento? E, claramente, o que ele nos diz é os indivíduos mais pobres ficaram pior, embora toda a distribuição tenha tido um descimento. Isto é importante porque perceber o significado deste gráfico permite-nos moldar toda a análise que vamos fazer sobre a desigualdade e a pobreza. Estes dados são também importantes, não sei se ver, porque de alguma forma traduzem a inversão de ciclo que foi os anos mais recentes. Se nós compararmos a evolução entre 2006 e 2009 e entre 2009 e 2014, vemos que o comportamento dos vários TSIs teve um comportamento claramente diferente. Enquanto no primeiro período os primeiros TSIs tiveram um crescimento real superior a todo o resto da distribuição, no segundo caso, nos anos mais recentes, foi exatamente o inverso. Portanto, nós terminámos o estudo de 2012 dizendo que 2009, eventualmente, seria o início de uma inversão do ciclo. O que estes dados nos dizem é que isso é verdade. De facto, a partir de 2010, o ciclo de redução da pobreza e da desigualdade vai claramente ser invertido. Há, no entanto, um aspecto que eu gostaria de chamar a atenção para, enfim, os leitores e os ouvintes menos atentos. Quando nós dizemos que todos os TSIs viram o seu rendimento descer, estamos a falar no rendimento médio de cada tecido. Obviamente, isso não significa que todos os indivíduos na sociedade perderam rendimento. O que nós ali temos é precisamente uma análise que permite ver que há uma parte muito significativa da população, ali a vermelho, que perdeu rendimento, mas houve alguns, menos, que viram o seu rendimento acrescido. Ou seja, em termos de conclusão, a primeira conclusão é que todos os TSIs têm um decréscimo do seu rendimento disponível como consequência da crise económica e das políticas seguidas, que o rendimento dos 10% mais ricos diminuiu cerca de 13%, enquanto que o do primeiro decílio da distribuição diminuiu 25%, e os dados mostram também que 69% dos indivíduos viram o seu rendimento diminuir entre 2009 e 2012. Por outro lado, a chamada de atenção que
esta comparação de DCIS não revela que existem profundos movimentos de re-ranking, de subidas e descidas na escala dos rendimentos. Bom, e o que é que aconteceu à desigualdade? Michael teve a oportunidade de nos fazer uma apresentação muito clara sobre como evoluiu a desigualdade na maior parte dos países da OCDE. Eu gostaria de focar a atenção sobre Portugal e começando pelo índice de Gini. Nós olhamos para o gráfico que está ali e o que é que vemos? Vemos que há um período de descida do índice de Gini que vai até 2009 e depois há um período de relativa estabilidade com um ligeiro aumento. Se a única informação que eu tivesse sobre desigualdade fosse aquela que é dada pelo índice de Gini, eu não teria dúvidas em afirmar durante este período de ajustamento a desigualdade manteve-se. Ou seja, as alterações, as pequenas oscilações que há ali não são estatisticamente significativas e, portanto, não estaria preocupado com a evolução da desigualdade. Bom, mas é possível ir mais longe e tentar introduzir outros indicadores que permitam uma visão mais global, mais sensível às diferentes partes da distribuição, e é isso que nós fazemos utilizando o índice de Atkinson com vários valores da aversão à desigualdade. Basicamente, o que é que isto nos diz? Estes índices são igualmente índices que analisam toda a distribuição, mas que dão um peso mais importante ou menos importante ao que se passa em várias partes dos rendimentos. E o que nós vemos é que, se tivermos em conta um índice de desigualdade que dê particular atenção ao que se passa na base da distribuição, a desigualdade subiu 18%. Uma outra forma, eventualmente mais simplista de analisar isso, é ver a distância que separa o rendimento dos mais ricos e dos mais pobres. E então aqui é o que nós temos neste gráfico. Todos esses indicadores mostram um claro agravamento da desigualdade. Ou seja, se nós quisermos fazer uma primeira leitura à frente, iremos desenvolver isso um pouco mais. Sobre o que é que aconteceu à desigualdade, nós podemos dizer que o agravamento da desigualdade ao longo deste período está profundamente ligada à descida dos rendimentos dos indivíduos mais pobres e ao aumento do fosso que separa o rendimento dos mais ricos dos mais pobres. O índice de Gini tem um agravamento que não é significativo, ou é muito pouco significativo. O índice de Atkinson sobe 18%. A distância que separa os 10% mais ricos dos 10 mais pobres sobe de 9,2 para 10,8. Se nós considerarmos os 5% mais ricos e os 5% mais pobres, sobe de 14,7 para 18,7. E o que é que mudou nos indicadores de pobreza? Basicamente, o que nós temos é que, também aqui invertendo um ciclo que vinha desde o início, praticamente desde o início do século, nós temos que, entre 2009 e 2014, a taxa de pobreza subiu de 17,5% para 17,9% para 19,5%. Ou seja, tivemos um acentuar da incidência da pobreza, mas, acima de tudo, tivemos um fortíssimo incremento da intensidade da pobreza. A intensidade da pobreza mais não é do que uma medida de quanto pobres são os pobres. Ora, o que este indicador nos mostra é que as condições de vida, o nível de rendimentos da população pobre, sofreu um fortíssimo agravamento. Note-se que a evolução que é aqui possível ver do agravamento a azul da intensidade da pobreza significa que nós, no período 2013-2014, atingimos os valores mais elevados desta série desde que esta série é publicada pelo INE. Ou seja, temos aqui claramente um forte agravamento das condições de materiais e de vida da população mais pobre. Este segundo quadro é talvez o que me coloca mais preocupações. Tenta analisar a evolução da pobreza das crianças e dos idosos. Em relação aos idosos, há também aqui uma inversão, que não sabemos até que ponto se vai continuar no tempo ou não,
mas basicamente o longo processo de descida da pobreza dos idosos, que vem também desde o início do século e que até 2011 foi praticamente contínuo, sofre uma inversão que é necessário no futuro confirmar ou não, subindo praticamente 2 pontos percentuais, passando de 14,7% para 17%. É preocupante na medida em que a manter-se será o retomar de um problema que, em muitos aspectos, já tinha sido, de alguma forma, debelado. Mas, para mim, o mais preocupante é o que acontece com as crianças e jovens em situação de pobreza. Ao longo desta crise, a pobreza, as crianças em situação de pobreza passaram de 21,8%, 22,4% em 2009 para 24,8%. Para mim, este é talvez o aspecto mais preocupante, porque o nosso país tem manifestado uma incapacidade de medidas ativas de combate à pobreza infantil desde há muito tempo. Se nós fizermos uma análise histórica, é fácil constatar o seguinte: em períodos em que a pobreza está a diminuir em Portugal, a pobreza das crianças diminui menos. Em períodos em que a pobreza sobe, a pobreza das crianças sobe mais. Para mim, claramente, esta é, não de agora, mas de há muito tempo, uma das principais limitações do nosso Estado Social. Bom, mas a quebra dos rendimentos também teve consequências na própria forma de calcular o limiar de pobreza. Aquilo que nós designamos por a armadilha do rendimento mediano. Ao descer o rendimento, nomeadamente o rendimento na parte central da distribuição, a linha de pobreza, que está indexada à mediana, cai também. Bom, isso significa que eu posso, entre aspas, estatisticamente, excluir pobres que eram pobres e que deixam de o ser, sem que a sua situação se tenha alterado. Pura e simplesmente porque a linha de pobreza diminuiu. É possível fazer uma correção a esse movimento. O INE fala, o Eurostat e o INE têm metodologias que permitem ver isso, que é construir uma linha de pobreza de alguma forma não afetada pela quebra dos rendimentos. E, portanto, o que nós temos ali é a linha de pobreza oficial, que em 2009 era 434 euros por mês, passou em 2014 para 422, uma quebra que, para as famílias neste grupo de rendimentos, é claramente significativo. Se nós fizermos essa correção, então aí o agravamento da pobreza é bastante superior, passando para valores próximos dos 24,2% em 2014. Portanto, claramente, nós temos aqui, associado à crise e às políticas seguidas, um agravamento de todos os indicadores de pobreza. Eu vou saltar aqui algumas coisas. Queria chamar essencialmente a atenção para dois aspectos que me parecem importantes. Por um lado, esta alteração nos valores da incidência da pobreza corresponde não só a um agravamento dos fatores de pobreza tradicionais e um agravamento da condição de vida dos pobres, claramente evidenciado pela intensidade da pobreza, mas corresponde também ao passar por uma situação de pobreza de largos setores da população que nós ainda aqui há pouco diríamos estarem imunes à situação de pobreza. É algo que necessita uma análise mais profunda, mas de qualquer forma é possível identificar uma recomposição e um alargamento do âmbito das situações de pobreza. Um outro aspecto importante é quais os grupos mais atingidos pela crise em situação de pobreza. O estudo é muito claro, são as famílias mais jovens, as famílias alargadas com crianças, os desempregados e a população com menor nível de qualificação, que são os principais perdedores, isto é, que viram as suas condições de vida mais agravadas. Podemos só, em termos de síntese muito breve, fazer o retrato, como antes dizia lá a minuta, de quem são os pobres em Portugal em 2014. Claramente,
54,2% da população pobre era do sexo feminino, 22% dos pobres eram crianças com menos de 17 anos, 17,8% são idosos, 58,4% dos indivíduos em situação de pobreza vivem em agregados com crianças, 20% eram desempregados, 16% reformados. 63% pertenciam a famílias cujo indivíduo de referência possuía um baixo nível de instrução. E um fator também muito preocupante que tem a ver com aquilo que o Michael teve a oportunidade de discutir, 37% vivia em famílias com baixa intensidade de trabalho. Isto é, famílias em que os respectivos ativos têm uma ligação cada vez mais precária, ou mesmo ligação nenhuma, com a atividade produtiva e o mercado de trabalho. Em relação ao papel das políticas redistributivas, também aqui se tentou analisar de alguma forma como é que as políticas redistributivas funcionaram ao longo deste período. Para percebermos o funcionamento das políticas redistributivas, é necessário nós percebermos como estas políticas se distribuem pelos vários escalões da distribuição do rendimento. O que nós temos ali é a distribuição das transferências sociais, incluindo pensões de tipo contributivo, pelos vários quintis da distribuição. E não deixa de ser significativo que 42% das transferências sociais vão para os 20% mais ricos. Ou seja, nós temos aqui claramente, na medida em que as pensões contributivas estão aqui incluídas, o último quintil, os 20% mais ricos, recebem 42% das transferências sociais. Claro que, se nós tivermos a preocupação de separar o que são pensões de tipo contributivo de transferências baseadas em condições de recursos, a situação é claramente diferente. Aí, por exemplo, é possível ver que grande parte das transferências ligadas ao apoio à família e à exclusão social vão para o primeiro quintil da distribuição, enquanto que as pensões de tipo contributivo vão fortemente para o último. Isto é importante para nós percebermos que impacto é que pode ter as políticas sociais ou a política fiscal, como iremos ver, sobre a distribuição do rendimento. Bom, se alguns podem ter ficado espantados com a distribuição das prestações sociais por quintis, este também não deixa de ser interessante, que é a distribuição dos impostos diretos por quintis da distribuição. E o que nós vemos é que 70% dos impostos são pagos pelos 20% mais ricos. Ou seja, há aqui também uma concentração particularmente grande dos impostos na parte superior da distribuição, com os quintis mais baixos com uma percentagem muito reduzida. Bom, isto é o quadro onde nós vamos ver o que aconteceu à desigualdade. Basicamente, o que é que nós temos aqui? É um aprofundar da análise da evolução da desigualdade, considerando, aliás, seguindo uma metodologia desenvolvida pelo Michael na OCDE, sucessivas distribuições do rendimento. A primeira é a azul, são os rendimentos de mercado, a seguir são os rendimentos de mercado mais pensões, depois os rendimentos de mercado mais pensões mais outras transferências sociais, finalmente temos o rendimento bruto e o rendimento líquido. Qual é a utilidade de fazer este tipo de análise? É que nós podemos ver o impacto que cada uma destas componentes da intervenção do Estado tem sobre a desigualdade. Por exemplo, se nós olharmos para o último ano, se eu considerar exclusivamente os rendimentos gerados no mercado, antes de qualquer intervenção do Estado, eu tenho que o índice de Gini seria 44,3%. Bom, depois de toda a intervenção do Estado, nós temos um índice de Gini de 34%. Ou seja, há aqui um efeito das várias políticas sociais que vale a pena analisar. E é precisamente isto que fazemos neste quadro. Este quadro não é simples, mas é muito elucidativo do que se passou. Deixem-me mostrar com o exemplo das pensões. Se nós olharmos para o ano 2014,
A primeira linha significa que as pensões permitiram reduzir a desigualdade em 0,018 pontos. Mas a segunda linha diz-me que as pensões representam 23,8% do rendimento das famílias. Então, eu posso ter uma medida de eficiência das pensões na redução da desigualdade, que é distribuir o efeito inicial, a eficácia, pela sua dimensão. E o que é que este quadro nos revela? Revela diferentes aspectos. Primeiro, a eficácia das pensões e das restantes transferências sociais é relativamente semelhante. Mas a sua dimensão é completamente diferente. O que faz com que as outras transferências sociais tenham uma capacidade, tenham uma eficiência na redução da desigualdade muito superior. E isto é um aspecto importante. As transferências sociais de tipo means test, baseadas em condição de recursos, são claramente insuficientes em Portugal. Apesar de tudo, elas têm uma eficiência acrescida na redução da desigualdade. Eficiência acrescida essa que, no entanto, ao longo do período de ajustamento, foi reduzida. Isto porque as alterações nas políticas de combate à pobreza corresponderam, no fundo, a uma diminuição da capacidade dessas políticas corrigirem a distribuição do rendimento. De alguma forma, nós podemos dizer que houve uma certa neutralização da sua capacidade redistributiva. E isso é muito claro. Reparem, a eficiência das transferências sociais que não pensões, entre 2009 e 2014, diminuiu de 5,54 para 0,40. Ou seja, apesar dessa eficiência acrescida, houve uma redução. Por último, são as últimas 3 linhas do quadro, os impostos. Os impostos são claramente a fonte mais eficaz de redução da desigualdade, como aliás seria de supor, e o que nós verificamos é que no período 2009-2014 a dimensão dos impostos subiu muito significativamente, mas a sua eficácia também subiu bastante. Há claramente um aumento da sua eficácia e da sua eficiência. Isto é algo que nós iremos encontrar. Ou seja, as alterações a nível do sistema fiscal tiveram, obviamente, consequências na diminuição dos rendimentos das famílias, mas tiveram também alguns efeitos positivos na correção das desigualdades. Como nós iremos ver, possivelmente, alguma da estabilidade que aprecia ali há pouco no índice de Gini tem precisamente a ver com isso. Bom, o último slide referente a esta parte é basicamente uma síntese do quadro anterior. É nós vermos, e não se consegue ver os números neste ecrã, mas basicamente aqui o que temos é a redução da desigualdade feita pelos impostos a vermelho, pelas outras transferências sociais e pelas pensões. Ou seja, o aumento da capacidade redistributiva dos impostos em 2014 é claramente evidente. Os impostos em 2014 permitiram uma redução de 6 pontos percentuais, de 6,5 pontos percentuais no índice de Gini. Bom, a última questão que eu queria ver convosco é o seguinte. Tudo aquilo que nós vimos até ao momento tem a ver com os efeitos da crise e os efeitos das políticas seguidas. Na minha opinião, algumas dessas políticas contribuíram para o agravamento da desigualdade, outras, como vimos, que os impostos podem ter tido o efeito oposto. Mas é importante tentar distinguir exatamente quais são as consequências das políticas. Isso é possível num quadro de modelos de microsimulação e nós utilizamos precisamente o Euromod para simular os efeitos das políticas. Basicamente, o que é que isso significa? Significa que nós, utilizando esse modelo, podemos analisar as consequências de uma alteração de política
mantendo tudo o resto constante. Ou seja, é quase como que isolar laboratorialmente as consequências de uma política. E escolhemos 3 políticas para fazer isso. O rendimento social de inserção, o abono de família e o IRS. A escolha destas 3 não é, obviamente, inocente, visa 2 objetivos. Por um lado, analisar políticas naquilo que tradicionalmente se designa pelo lado das despesas e a política pelo lado das receitas. Mas tem também uma vantagem. É que estas 3 políticas são praticamente independentes. Ou seja, a condição de recursos do RSI não entra na condição de recursos do abono de família, nem vice-versa. O IRS, como nós vimos, tem pouca relação com as famílias situadas na base da distribuição e, portanto, de alguma forma, nós podemos separar os efeitos, apesar de cada política ser separada individualmente, no fundo, de alguma forma também podemos esperar que efeitos de segunda ordem sejam pouco significativos. O que é que aconteceu? Então, aqui temos o impacto ao longo dos vários DCIs. E aqui já não há problemas de mobilidade ascendente ou descendente, porque o que nós estamos a dizer é, para as mesmas famílias, alterando exclusivamente o rendimento social de inserção, como foi feito entre 2010 e 2014, o que é que aconteceu? As famílias do primeiro decil perderam 16,8% do seu rendimento. Se nós analisarmos o que é que aconteceu em termos de IRS, bom, o impacto do IRS sobre as famílias do primeiro decil é praticamente insignificante. Agora, reparem o que é que acontece. Reparem, os efeitos sobre o RSI acabam no segundo decil, enfim, marginalmente no terceiro. A partir daí não há efeitos, porque aquelas famílias, obviamente, não tinham nem têm acesso ao RSI. O abono de família tem uma distribuição relativamente alargada ao longo da distribuição, mas pouco significativa. O IRS. As alterações que foram feitas, nomeadamente em 2013, traduziram-se não só num forte agravamento dos impostos, traduziram-se numa forte redução dos rendimentos das famílias. E reparem que nós ali estamos a medir as alterações, não é o efeito global dos impostos. E o que nós podemos dizer é que essas alterações foram bastante progressivas, no sentido em que os indivíduos de maior rendimento tiveram maiores aumentos em termos de consequências. O gráfico seguinte ilustra precisamente isso. Os efeitos do RSI a esgotarem-se no primeiro e segundo decil e os impostos de forma progressiva. E o que é que aconteceu com a desigualdade? Também aqui é particularmente interessante, porque o que nós vemos é que quer as alterações no RSI, quer as alterações no abono de família, traduziram-se claramente num agravamento da desigualdade, que será tanto maior quanto maior for a atenção dedicada pelo índice de desigualdade às famílias mais desprotegidas. Reparem que a alteração do IRS, por outro lado, teve um impacto claramente equalizador, ou seja, reduziu fortemente a desigualdade. E isto é parte da explicação. Nós, e isso o estudo demonstra, ao longo deste período de ajustamento, tivemos um agravamento das desigualdades no mercado, tivemos um agravamento das desigualdades provenientes do afastamento entre o topo e a base da distribuição, mas tivemos também um aumento da eficácia redistributiva dos impostos. Se nós olharmos para esses impactos em termos gráficos, claramente se vê que o impacto das várias políticas depende do índice utilizado, sendo o índice de Gini o menos sensível a estas alterações. E em termos de pobreza, também aqui os resultados são aqueles que nós esperávamos. As alterações no RSI, com um impacto fortíssimo na intensidade da pobreza, mais do que na incidência da pobreza. Um minuto? Sim, um minuto. Em relação à alteração do abono de família, impactos pouco significativos. E em relação ao IRS? Em relação ao IRS, os impactos são muito interessantes porque depende
da forma como nós escolhemos a linha de pobreza. Se for a linha de pobreza tradicional, ele tem um ligeiro impacto na redução da pobreza. Porquê? Porque atira para baixo ainda mais a linha de pobreza e, portanto, diminui a abrangência dos pobres que são apanhados abaixo dessa linha. Se nós considerarmos uma linha de pobreza fixa no tempo, então a situação é oposta, há um agravamento da desigualdade. Para terminar, eu gostaria de terminar com este slide, que pedi emprestado ao Michael. Porque se me pedirem que soluções para o futuro, eu acho que o Michael apresentou aquele quadro dizendo que isto era a sua visão para a OCDE e para a Europa. Eu diria, ipsis verbis, é aquilo que necessitamos em Portugal. Ou seja, uma valorização do fator trabalho, uma valorização do trabalho enquanto fator produtivo, claramente a melhoria das qualificações, tudo aquilo que o Michael Lee apontou e que eu subscrevo e que este estudo claramente aponta. Muito obrigado.